transcrição e processamento de RNA em eucariotos. Bom, de destacar o seguinte: há 5 RNA polimerases que se conhecem, né? No caso aqui dos eucariotos, pessoal, como diz aqui o nosso slide. Então, os eucariotos têm 5 RNA polimerases diferentes, tranquilo? E a maioria dos transcritos primários do núcleo que codificam polipeptídeos passa por 3 modificações importantes. Então aqui, só para fazer uma comparação, nós temos a RNA polimerase bacteriana, como vocês podem observar aqui, as subunidades beta e betalinha, as subunidades ômega e a subunidade alfa, né, que se repete. Então, a RNA polimerase 2 de eucariotos, ela apresenta algumas semelhanças com a RNA polimerase das bactérias, pessoal. Então, aqui no destaque, né, as cores para exemplificar essa relação aí de homologia entre as RNA polimerases dos procariotos e dos eucariotos, pessoal. Tudo bem? Então, todos os eucariotos eles têm pelo menos 3 RNA polimerases diferentes. Os vegetais eles apresentam a RNA polimerase 4 e também uma RNA polimerase 5, tranquilo? E aqui, como vocês podem observar, apesar das diferenças, né, porque a RNA polimerase 2 de eucariotos ela é mais complexa, apresenta mais subunidades, mesmo assim ainda existem algumas semelhanças entre as duas RNAs polimerases, pessoal. Aqui nós podemos observar o seguinte, né, que em eucariotos a maioria dos transcritos gênicos passa por esses 3 tipos diferentes de processamento pós-transcricional, como foi citado no slide anterior, pessoal. Então nós temos aqui, olha, a fita de DNA, tudo bem? Então aqui, olha, no destaque, ok? Então nós temos aqui que o DNA ele transfere as informações genéticas para o RNA através do processo conhecido como transcrição. E aí o RNA ele contém tanto as sequências codificantes quanto as sequências não codificantes. Além disso, esse RNA ele precisa passar por algumas etapas antes de participar, por exemplo, da síntese de proteínas. Então, por isso ele é chamado de pré-RNA mensageiro, pessoal. Então, quais seriam essas etapas de processamento pela qual ele precisa passar? Então, as 3 etapas principais são essas aqui, olha. A adição de um cap de 7-metilguanosina, olha, aqui no detalhe, na extremidade 5' da molécula de RNA. Ele também passa, né, por uma outra etapa aqui, que é um acréscimo, né, de adeninas, formando uma cauda chamada de poli-A, isso na extremidade 3' da molécula de RNA. E ainda existe aqui a remoção dos intros, que são as sequências não codificantes, como vocês podem estar observando, até que se tenha aqui a molécula de RNA mensageiro, no caso aqui uma molécula madura, pessoal. Tudo bem? Então, em linhas gerais, essa imagem aqui representa o processamento do RNA. As RNAs polimerases eucarióticas necessitam da assistência de outras proteínas, chamadas fatores de transcrição, para iniciar a síntese de cadeias de RNA, pessoal. Tudo bem? Então, isso é uma coisa bem interessante, né? A necessidade desses fatores aí de transcrição. Enquanto em procariotos, apenas o fator sigma é necessário para o início da transcrição, em eucariotos são necessários, né, uma quantidade maior de fatores, no caso aí de proteínas,
que são chamados fatores de transcrição ou fatores gerais de transcrição, pessoal. Então, aqui nós podemos observar, né, as RNAs polimerases de eucariotos. Então, aqui nós temos a enzima, nós temos a RNA polimerase 1, está localizada aí no nucleolo, tá? E o seu produto aqui é o RNA ribossômico, exceto, né, o RNA ribossômico 5S. Nós também temos aqui, olha, a RNA polimerase 2, o seu local é o núcleo, juntamente com as demais RNA polimerases que se localizam no núcleo. No caso aqui, o produto dessa RNA polimerase 2 é o RNA mensageiro, que ainda vai passar por um processo de edição. Então, por isso ele é chamado de pré-RNA mensageiro. Nós também temos a RNA polimerase 3, localizada aqui no núcleo, e os seus produtos são o RNA transportador, o RNA ribossomal 5S e outros pequenos RNAs nucleares também. Além disso, os vegetais eles apresentam a RNA polimerase, que é responsável aqui pelos seguintes produtos: pequenos RNA de interferência. Olha aqui no detalhe, os RNAs de interferência eles estão relacionados ao processo, pessoal, entre outras coisas, de regulação da expressão gênica. Nós também temos aqui a RNA polimerase 5, também presente aqui nos vegetais, que é responsável aqui pela síntese de alguns RNAs de interferência e transcritos não codificadores, tudo bem? De genes alvos dos RNAs de interferência. Tranquilo? Então, nós temos o seguinte, né? Em relação aqui à questão do início, né, das cadeias de RNA, que diferentes promotores e fatores de transcrição são usados, né, por RNA polimerases distintas. Então, como nós podemos observar aqui na imagem, nós temos, né, uma região da molécula de DNA, como vocês podem estar aqui observando, tudo bem? Aqui essa identificação aqui, esse número +1, indica, né, o ponto de início da transcrição. Então vocês observem aí que os fatores de transcrição, né, ou as proteínas que vão ser responsáveis pelo início da transcrição em eucariotos, elas se associam a sequências do DNA que estão antes do ponto de início da transcrição. E essas sequências, elas são sequências conservadas, ou seja, elas estão presentes em várias espécies aí de organismos, essas mesmas sequências. No caso aqui, ó, nós temos a sequência Tata e essa outra sequência aqui, né, formada por citosina, adenina e timina, que estão localizadas aí, né, nas mesmas posições em promotores da maioria dos genes nucleares codificadores de proteínas, pessoal. Tudo bem? E as sequências GC, né, aqui no detalhe, tá? E também os octâmeros, essas aqui, olha, como vocês podem estar observando, podem estar presentes ou ausentes. Isso é uma outra coisa que é importante destacar. Esses números aqui negativos indicam a posição dessas sequências em relação ao início da síntese aí de RNA. Então, por isso que tem esses números negativos. Observe aí, olha, que os números aqui, olha, eles vão aumentando à medida que essas sequências elas vão se distanciando do ponto de início da transcrição, pessoal. Aqui só no detalhe, olha, nós temos um promotor, né, reconhecido pela RNA polimerase 2 do gene de timidinoquinase, né, de camundongo, tudo bem? A timidinoquinase é uma enzima associada ao processo de síntese do DNA, pessoal. Os fatores de transcrição basais, né? Aqui eu coloco um detalhe entre parênteses, que são esses fatores aqui, olha. Esse F, né, de fator, aqui no detalhe,
de transcrição, aí você tem a letra T, que é de transcrição. O X vai representar qual é o fator, tudo bem? Aí, para a RNA polimerase 2, né? Então, aí você tem uma abreviação aqui dos fatores, né? Então, aí você vai ter vários fatores que vão ser responsáveis por etapas importantes dentro do início da transcrição, tudo bem? Então, os fatores de transcrição basais tendem a interagir com promotores na sequência correta para iniciar a transcrição eficaz, tudo bem? Então, é isso que nós vamos ver agora. Então, inicialmente, né, como vocês podem observar, nós temos aqui, olha, esse número aqui, olha, o mais 1, né? Eita, cacete. Então, como vocês podem observar aqui, olha, nós temos aqui, olha, o mais 1, que é o ponto de início da transcrição. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é bem tranquilo. Então, aqui nós temos a molécula de DNA, uma representação didática. Aqui nós temos a fita não molde, tá? Como vocês podem estar observando aqui, olha, o filamento não molde, que é o consenso, se estende aqui no sentido 5' para 3', e o filamento molde, né, que se estende no sentido 3' para 5', pessoal, tudo bem? Então, nós temos aqui o primeiro fator, né, basal de transcrição, que é o D, olha, como vocês podem estar observando aqui, tudo bem? Então, vou colocar aqui, olha, a representação dele, didática, né? Então, ele contém uma proteína de ligação a Tata Box, que é essa região aqui, olha, essa região conservada, chamada de Tata Box, tudo bem? E também apresenta aqui, olha, várias pequenas proteínas associadas. Então, esse fator de transcrição, ele vai se associar aí a essa região conservada, conhecida como Tata Box, pessoal. Então, ele é o primeiro fator de transcrição. Observe que essa região Tata Box, ela se localiza aqui, olha, a menos 20, né, em relação ao início da transcrição, pessoal, ok? Então, nós temos em seguida aqui, olha, como vocês podem estar observando na representação didática, o fator de transcrição A para a RNA polimerase 2, né, destacado aqui na cor amarela, ele une-se ao complexo seguido, né, aqui por outros fatores, como vocês podem estar observando aqui, que é o fator de transcrição basal B para a RNA polimerase 2, né, destacado aqui na cor verde, tudo bem? Então, ele vai se ligar aqui a essa região da molécula de DNA, pessoal. E aí, depois nós temos, né, o quarto fator de transcrição, que é o fator de transcrição basal F para a RNA polimerase 2. Ele vai se associar, pessoal, a RNA polimerase, né? Então, vou colocar aqui, olha, nós temos o fator e aqui nós temos a RNA polimerase. E então, ele vai se unir ao restante aí do complexo, junto com a RNA polimerase 2, tudo bem? Então, aí a RNA polimerase 2 ela vai se unir ao complexo de iniciação da transcrição, tudo bem? Então, aqui nós temos que o fator de transcrição basal F para a RNA polimerase 2, ele contém duas subunidades, né? Uma das quais tem a atividade de desenrolamento do DNA necessária para o início, né, do processo aí de transcrição, pessoal. Então, isso de fato é uma coisa importante de ser comentado, tudo bem? E aí, em seguida, né, digamos, né, o nosso quinto fator é o fator de transcrição E para a RNA polimerase 2, né? Então, ele vai se associar ao complexo, tá? Como vocês podem estar observando aqui a posição dele em relação ao complexo. Ele vai se unir depois dos outros fatores já estarem ligados, tudo bem? Ele, no caso, vai se ligar aqui à região 3', tá, do DNA. E é importante ressaltar que outros fatores de transcrição também participam do processo, pessoal. Esses aqui são apenas os principais. Além disso, pessoal,
fatores de transcrição especiais, tudo bem? Se associam a sequências adjacentes ao gene, chamadas de sequências estimuladoras ou acentuadoras. Então aqui você tem um detalhe, olha, essas sequências aqui, olha, estimuladoras, tudo bem? Essas sequências aqui e também bem mais aqui, como vocês podem estar observando. E aí, né, participam do processo de iniciação da transcrição, com auxílio de um complexo mediador, né? Então, como vocês podem estar observando aqui no detalhe. Então, nós temos o seguinte, que o mediador, né, ele é composto por muitas proteínas, tudo bem? Então, ele ajuda a conectar proteínas distantes, no caso aqui, chamadas de ativadores de transcrição, observe aqui no detalhe, proteínas que estão muito distantes da região de início da transcrição de um gene, tudo bem? Então, ele permite essa interconexão, né, dessas proteínas, desses ativadores de transcrição, com os fatores basais, né, de transcrição. Então, por isso é chamado de mediador, pessoal, tudo bem? Então, como vocês podem ver, nós temos aqui, olha, a RNA polimerase 2, e aqui nós temos os fatores basais, né, de transcrição, ou fatores gerais de transcrição, e aí nós vamos ter o mediador e também outras proteínas que vão participar do início da transcrição. Então, quando se tem todo esse complexo formado, é que vai ocorrer o início do processo de transcrição, pessoal. Então, aqui no detalhe, né, para vocês compreenderem um pouco melhor, nós temos algumas etapas do início do processo de transcrição nos eucariotos, pessoal. Então, vejam bem, aqui nós temos o número 1, né, como vocês podem observar, os fatores de transcrição se associam ao DNA, né, do promotor, como vocês podem estar observando aqui, olha, a fita de DNA, né, aqui nós temos o promotor, temos aquela sequência conservada, né, data box, tá? Aqui nós temos a posição relativa e aqui nós temos o ponto de início da transcrição, tudo bem? Então aqui nós temos o complexo de pré-iniciação, pessoal, tá? Então em 1, né, okay, número 1, os fatores de transcrição se associam ao DNA do promotor e recrutam, né, a RNA polimerase 2 para formar o complexo aqui de pré-iniciação, semelhante aí ao papel desempenhado pelo fator sigma, né, na bactéria E. coli, pessoal. Aqui o número 2, né, a segunda etapa, que nós temos formação do complexo de iniciação, né, criado pelo desenrolamento do DNA na região INR. Então, aqui nós temos, olha, essa região, aqui, olha, no detalhe, chamada de INR, né, que é uma abreviação para iniciador, tudo bem? Então, aqui, olha, observa essa região INR, essa região onde vai acontecer o que? É a separação das duas fitas da molécula de DNA, pessoal. Vocês podem estar observando. E isso próximo ao sítio, né, de início aqui da síntese do RNA. Como vocês podem estar observando aqui no detalhe. Isso pela atividade de helicase do fator, né, de transcrição basal H para RNA polimerase 2, né, como você pode estar observando aqui na ilustração, tudo bem? Então aqui nós temos a terceira etapa, né? Ainda durante a iniciação, nós temos que o domínio C-terminal, né, chamado aqui, olha, domínio C-terminal, né, CDT, porque aqui no detalhe, olha, é o domínio C-terminal, tudo bem? Para vocês poderem identificar, da RNA polimerase 2, ele é o que é fosforilado, pessoal. Então aqui, olha, vocês podem estar observando os fosfatos. Então, o que seria a fosforilação? É a adição de fosfato a um composto orgânico. Então, isso acontece aqui no início do processo de síntese do RNA, pessoal. Tudo bem? Então, vocês podem estar aí observando, né? E alguns fatores de transcrição são liberados. Então, vocês também podem estar observando aí na imagem. Então, aqui nós passamos para a quarta etapa, né, onde ocorre a síntese aí da molécula de RNA, destacado aqui, olha, no detalhe. E aqui nós temos, né, a última etapa,
que representa o término da transcrição, né? Com desfosforilação, né? Digamos, do terminal, né? Ou do domínio C-terminal, né? Do CTD, como vocês podem observar aqui, olha, que ele vai apresentar aqui, olha, uma região sem os fosfatos, né? Então aqui ele apresenta os fosfatos e aqui ele não apresenta mais os fosfatos, pessoal. E aí a RNA polimerase ela está livre para poder participar de um outro processo de início de transcrição, né, e de formação da molécula do RNA. Alongamento da cadeia de RNA e acréscimo de CAPS. Então, pessoal, olha só. As RNA polimerases eucarióticas catalisam, né, o alongamento da cadeia de RNA pelo mesmo mecanismo das RNA polimerases de procariotos, né? Então, de fato, é um processo bem similar nesse ponto. Então, aqui, como vocês podem observar, né, nós temos uma estrutura cristalográfica, né, da RNA polimerase 2 de levedura, né, de fungo, como vocês podem observar. Essas regiões coloridas representam diferentes partes da enzima. E aqui na imagem à direita do vídeo de vocês é possível observar o seguinte, né, uma representação didática da RNA polimerase. E aí você observa, né, que essa região aqui, olha, de entrada, né, da molécula de DNA, né, é uma região importante, porque aqui, olha, um pouco mais para o interior da molécula, né, da RNA polimerase, você vai ter aqui, olha, a quebra, né, ou a separação aqui dos dois filamentos da molécula de DNA, né, para permitir a síntese da molécula de RNA, tudo bem? Então aqui nós temos uma região, né, é chamada região de entrada, né, olha, DNA entrando na RNA polimerase, né, essa região aqui, olha, chamada de downstream, né, downstream ou adjunçante, né, ou seja, à frente da região onde vai ocorrer a síntese aqui da molécula de RNA. E aqui depois nós temos uma outra região, né, chamada aqui de upstream, né, esse ponto aqui, upstream, tudo bem? Que significa a montante, ou seja, atrás do ponto onde ocorre aqui a síntese da molécula de RNA, pessoal, tudo bem? Então, genética é muito comum você ter esses pontos aí de referência, né, que vão marcar eventos específicos, né? Então, downstream significa, né, à frente e o upstream significa atrás, tá? Isso em relação a um determinado ponto, né, de uma molécula, de uma proteína, por exemplo, tudo bem? Aqui nós também temos, olha, no destaque a entrada, né, de trifosfato de ribonucleosídeo, ou seja, que são os pontos aqui, olha, na RNA polimerase 2, né, que são aqui responsáveis pela entrada dos trifosfatos de ribonucleosídeos, que vão ser necessários aqui para a polimerização, né, a síntese da cadeia de RNA, pessoal. Então aqui, pessoal, nós podemos observar, né, a molécula aqui, né, bem complexa da RNA polimerase 2, tudo bem? Então aqui nós podemos observar o seguinte, né, nós temos aqui, olha, as regiões proteicas, aqui, olha, da proteína, vocês podem estar observando, né, destacadas aqui, olha, por diferentes cores, tudo bem? Olha, aqui no detalhe, e é muito interessante nós observarmos aqui, olha, a molécula de DNA, olha, aqui a dupla fita de DNA, vou dar um zoom aqui para vocês observarem no detalhe, olha, e aqui nós temos um sítio, né, uma região em que as pontes de hidrogênio elas são rompidas entre as bases nitrogenadas da molécula de DNA, pessoal, tudo bem? Então aqui, olha, nós temos aqui, olha, a dupla hélice da molécula de DNA, olha, aqui no detalhe, e aqui o rompimento dessas pontes de hidrogênio, tudo bem? Aqui você vê o filamento da molécula de RNA, olha bem, olha, molécula de RNA, tudo bem? Então, olha aqui no detalhe o RNA, tá? E aqui, olha, a dupla fita do DNA. Aqui, olha, de novo a continuação da dupla fita de RNA, né? Então, essa molécula aqui é bem interessante. Então, nesse ponto aqui, olha, dentro da enzima, né, RNA polimerase 2, você observa aqui, olha, a síntese, né, olha, a cadeia do RNA que está
sendo formada aqui no interior da enzima, né? Então, de fato, é um processo bem interessante, né? Como vocês podem estar aí observando, pessoal. Então, isso aqui é a RNA polimerase 2, né? Nesse caso aqui, ela é de mamíferos, tudo bem? Que vocês estão podendo observar aqui nesse modelo aqui, né? Em 3D. No início do processamento de alongamento, pessoal, cerca aí de 30 nucleotídeos, as extremidades 5' dos pré-RNA mensageiros são modificadas pelo acréscimo de caps de 7-metilguanosina, né? Ou pode ser representado por 7-MG, que protegem as cadeias de RNA contra a degradação por nucleases. Então, esse processamento é importante, pessoal, que aconteça na molécula de RNA nascente, tudo bem? Então, isso aqui é uma etapa interessante, aqui, olha, no alongamento, né, da cadeia de RNA e acréscimo de caps. Tudo bem, pessoal? Então, vamos analisar aqui na imagem, né, esse processo. Então, nós temos aqui, olha, uma representação didática da RNA polimerase 2, tudo bem? Temos aqui a molécula de DNA, essa região aqui, onde está ocorrendo a síntese da molécula de RNA, no caso aqui, o RNA mensageiro, como vocês podem estar observando, ok? Então, nós temos aqui, olha, que quando você tem a formação da molécula do RNA mensageiro, você tem uma extremidade, né, que é a extremidade 5', né, em um ponto, e no outro ponto você vai ter aqui, olha, a extremidade 3'. Então, esse cap 7-metilguanosinas, eles são acrescentados às extremidades 5', né, dos pré-RNA mensageiros. Então, aqui no detalhe, tudo bem, essa estrutura. Isso acontece depois do início do processo de alongamento, pessoal. Tudo bem? Então, como foi comentado no slide anterior, isso é importante para proteger a molécula de RNA nascente contra a ação de enzimas que podem aí eventualmente degradar essa molécula de RNA, pessoal. Então, aqui no detalhe, no canto direito do vídeo de vocês, né, vocês observam, né, essa ligação em comum 5' trifosfato, porque nós temos aqui, olha, a molécula de RNA, vocês podem estar observando, tudo bem? Então, aqui nós temos, olha, esse carbono aqui, olha, que é o chamado carbono 5' aqui da pentose, tudo bem? Então, ele se liga aqui, olha, a 7-metilguanosina, né? Que, por sinal, aqui, olha, você observa, isso é uma coisa bem interessante, ela tem aqui, olha, um carbono 5', né? Da pentose, olha só que interessante. Então, por isso que é uma ligação 5', trifosfato, porque nós temos aqui, olha, 1, 2, 3 fosfatos, pessoal. Então, de fato, é uma ligação bem incomum, né? Chamada 5' trifosfato, ok? E ainda tem mais outra informação importante aqui, olha, os grupos metil, né, na cor salmão, aqui, olha, didaticamente sendo representados, são frequentemente encontrados na posição 2' do primeiro e segundo nucleotídeo. Então, você observa aqui, olha, esse carbono aqui, olha, o carbono 2', tudo bem? Olha, ele contém também aqui, olha, um grupo metil, olha, nesse carbono 2', pessoal, tá? Então, esse carbono, ele recebe aqui esse grupo metil, tudo bem? Isso em alguns eucariotos, mas não em todos os eucariotos, né? Vão apresentar essa metilação aqui no carbono 2' da pentose, pessoal. No caso, a nossa pentose aqui no RNA é a ribose, tudo bem? Término por clivagem da cadeia e o acréscimo de caudas poliar, né? Isso aqui na extremidade 3', pessoal. Que ele comenta aqui, ó, as extremidades 3' dos transcritos de RNA, né? Eles vão receber aí essa cauda poliar. Agora, como é que vai acontecer, né, esse término aí da transcrição nessa extremidade 3'? Então, vejam bem, olha, são produzidas, né, por clivagem endonucleolítica, né? Então, aqui no detalhe, né, entre 11 a 30 nucleotídeos downstream, né? Lembrando que downstream significa à frente, tudo bem?
dessa sequência conservada, né, formada aqui, olha, por adenina e uracila, tudo bem? E upstream, pessoal, significa atrás, né, dessa região rica em GU. Então, esses são os pontos de referência para a clivagem, pessoal. Então, ela acontece justamente quando o processo de transcrição, ele forma aqui, olha, um transcrito com essas características, tudo bem? Então, ocorre aí o término da transcrição, né? E não, olha, pelo término da transcrição com a RNA polimerase 2. Ou seja, não é uma atitude, né, uma iniciativa da enzima encerrar a transcrição, mas é porque surgem essas sequências específicas de término da transcrição. Então, ocorre aí uma clivagem, né, um corte nessas regiões aí, tudo bem? Então, é isso que nós vamos observar. Então, nós temos aqui, olha, a RNA polimerase 2, representação didática. Aqui nós temos a molécula de DNA, tudo bem? E aqui nós temos o transcrito. Observe que ele já tem aqui, olha, o cap de 7-metilguanosina, né? Aqui no detalhe, na extremidade 5'. Então, aqui nós temos, olha, essa sequência, né, conservada, olha aqui no detalhe, essa sequência conservada, tá? E também apresenta aqui, olha, essa sequência, né, rica em guanina e uracila, né, GU. Então, o corte, ele acontece aqui, olha, entre essas regiões, né, essa sequência conservada e essa sequência rica em guanina e uracila, pessoal. Então, aqui nesse ponto, tudo bem? Além disso, que mais, né? Essa questão do corte, né, é importante destacar o seguinte, né, que as extremidades 3' dos transcritos de RNA possuem de 1.000 a 2.000 nucleotídeos, além do local que será a extremidade 3' do transcrito maduro, pessoal, tudo bem? Então, isso é uma coisa bem interessante. Mas como eu coloquei aqui entre parênteses, né, essas sequências, né, de nucleotídeos, elas são depois removidas, né, olha, retirados por clivagem endonucleolítica depois. Tranquilo? Então, isso aí é uma outra característica importante. Além disso, né, depois da clivagem, né, a enzima polimerase, né, poli-A, ela vai o que? Acrescentar, né, as caudas, né, ou cauda poli-A, né, que contém até 250 nucleotídeos de monofosfato de adenosina. Por isso o termo aí poliadenilação, pessoal. Então aqui, olha, na extremidade 3' vai ser acrescentada aí uma cauda, né, de adeninas. Então, de fato, é bem interessante, pessoal. Então, os RNAs transcritos, tá? Eles têm aqui essas caudas aí formadas por adeninas. Então, vamos ver como é que isso acontece. Então, nós temos aqui, né, o transcrito. Observe aqui a extremidade 5' e aqui a extremidade 3', ok? Observe aqui o ponto onde ocorreu o corte, né, após essa região aqui consenso, tudo bem? Então, nós vamos ter aí a ação da enzima polimerase poli-A, então aqui é apenas uma representação didática. Então, ela vai se associar aí a essa região, né, consenso, onde houve, né, depois dela o corte da molécula de RNA. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos observar que, olha, a adição de cauda poli-A, né, pela polimerase, né, poli-A. Então, vocês podem estar observando aqui no detalhe. Então, ela vai estender aqui uma cauda, pessoal, tudo bem? Então, como vocês podem estar aí observando a ação dela aí, olha, no detalhe, tudo bem? Então, ela acrescenta aqui, olha, uma cauda poli-A, né, com várias adeninas, né? Então, é um processo bem interessante, né? O acréscimo do cap de 7-metilguanosina na extremidade 5' e a cauda poli-A na extremidade 3' do transcrito, pessoal. Alteração das informações contidas nas moléculas de RNA mensageiro. Então, veja bem, os processos de edição de RNA alteram o conteúdo de informações dos transcritos gênicos, pessoal. Então, de fato, é um outro processo bem legal. Então, uma das principais formas é por meio da substituição de uma base por outra, através de mudança na sua estrutura. Tudo bem? Então, vamos ver, né, como é que isso acontece.
Então aqui nós temos uma molécula de DNA, tudo bem? Então aqui você observa esses 3 pares de base, ok? Então nós temos aqui, olha, transcrição e retirada de sequências de introns. Então aqui, olha, no órgão, né, no caso aqui o fígado, o que acontece? Nós temos que esse DNA, né, através da transcrição, deu origem, né, a uma molécula de RNA mensageiro não editado. Então você tem aqui nessa região, aqui, olha, essas bases nitrogenadas, olha, citosina, adenina, adenina, tudo bem? Observe aqui atentamente, tá, que essa trinca ela é idêntica ao filamento não molde, né? Então aqui, olha, o filamento não molde, olha, tem essa trinca, olha, citosina, adenina e adenina. E o filamento molde, né, é formado por essa outra trinca, guanina, timina e timina. Ok? Então o RNA mensageiro, né, ele vai ter uma sequência aí de bases nitrogenadas que é idêntica ao filamento não molde, tudo bem? E aí, nesse caso, o RNA mensageiro, ele vai codificar aqui a síntese de proteínas. Então, aqui você vai ter, olha, essa proteína, tudo bem? Então, no caso aqui é uma apolipoproteína com 4.563 aminoácidos, pessoal, ok? Então, nós temos aí que a edição do RNA mensageiro da apolipoproteína B, que é o caso aqui, né, é o produto do gene ApoB, né? Então, no intestino, isso acontece, né, essa edição aqui, ó, porque no fígado, essa edição ela não acontece. Então, no intestino, aqui, olha, no detalhe, tudo bem? Essa edição ela vai acontecer, né? Então, como vocês estão aí observando. Então, o que acontece essa edição vai ser o seguinte, você vai ter aqui, olha, a transformação de uma base em outra. No caso aqui, olha, a citosina sendo transformada aqui numa uracila. Então, nós vamos ter, olha, o RNA mensageiro editado, pessoal. Só lembrando o seguinte, né, que as apolipoproteínas são proteínas do sangue que transportam determinados tipos de moléculas de gordura no sistema circulatório. E aqui no caso do intestino, o RNA mensageiro do gene ApoB, ele dirige, né, a síntese de uma proteína com apenas aqui, olha, 2.153 aminoácidos, pessoal. Pois uma citosina, olha, como eu comentei anteriormente, ela é convertida em uracila, gerando, olha só, um códon UAA, né, que é um códon interno de término da tradução, pessoal. Então, com isso, esse RNA mensageiro, ele não vai ser totalmente, né, traduzido aí em proteína, porque uma parte dele, né, não vai ser traduzido, né, porque aqui nós temos um códon de término de tradução, e aí você vai ter uma proteína mais curta. Então, olha, um pouco mais de 4.000, a proteína normal, para um pouco mais de 2.000. Tá? Então, praticamente cortou aí a proteína no meio, pessoal. Então, vai ser uma proteína truncada, que não vai conseguir desempenhar satisfatoriamente a sua atividade. Então, isso aqui é um caso de edição do RNA mensageiro, né? Que pode estar alterando a atividade proteica, pessoal. Então, uma coisa bem interessante aí de ser comentada. Então, aqui nesse vídeo, pessoal, nós temos uma representação didática da síntese aí do RNA. Como vocês podem estar observando aqui, né, nós temos os fatores, né, basais de transcrição, e aí eles estão localizados aqui, olha, na região, né, promotora, e aí junto com a RNA polimerase vão formar o complexo necessário para o início da transcrição. Observe aqui, olha, uma outra proteína que participa desse processo de início de transcrição. E aqui ocorre, né, esse processo onde você vai ter aí, né, a possibilidade de observar a RNA polimerase 2 fazendo a síntese do RNA, pessoal, tudo bem? Então, de fato, aí é um processo bem interessante, né? Então, você observa a enzima passando aí ao longo da molécula de DNA e deixando aqui, olha, entre aspas, para trás, né, uma longa molécula de RNA que está sendo sintetizada. Observe aqui o sítio de entrada, né, dos
trifosfatos de ribonucleosídeos que vão ser necessários aí para a formação da molécula de RNA, pessoal. Então, de fato, é um processo complexo, né? Mas mesmo assim bem interessante, né? De nós estarmos aí analisando esse processo. Genes interrompidos em eucariotos. Então, temos aqui, olha, exos e intros. Então, os genes de procariotos são constituídos de sequências contínuas de pares de nucleotídeos que especificam sequências de aminoácidos nos produtos gênicos, pessoal. Tudo bem? Mas os genes de eucariotos contêm sequências não codificadoras, né, chamadas de introns, tá? De sequências intercalares, entre as sequências codificadoras, né, chamadas de exons, de sequências expressas, pessoal. Então, aqui nós observamos o seguinte, pessoal. Nós temos uma molécula de DNA, como vocês podem estar observando aqui, e aqui nós temos uma molécula de RNA, né? Nesse caso, essa molécula de RNA, ela possui regiões que pareiam com uma das fitas da molécula de DNA, pessoal. Mas para que isso aconteça, é necessário que a molécula de DNA sofra um processo de desnaturação. Então, o que seria desnaturação? É um processo em que ocorre a quebra das pontes de hidrogênio, né, como vocês podem observar aqui na molécula de DNA, e com isso a dupla fita ela se separa em regiões localizadas, como vocês podem estar observando. Com essa separação das duas fitas de DNA em uma região localizada, o que acontece? A molécula de RNA ela pode formar pares de base com uma das fitas da molécula de DNA. Observando aqui esse pareamento de base. Tudo bem? Então, essa técnica aqui é chamada de técnica de hibridização da alça R, né? Então, por que alça R? Porque nós observamos aqui que uma das fitas da molécula de DNA ela é deslocada para fora aqui, olha, da molécula de DNA, tudo bem? Formando uma alça R, pessoal. Tranquilo? Então, a técnica de hibridização da alça R, né, ela foi capaz de demonstrar a existência dos introns, que são as sequências não codificantes na molécula de DNA, que acabam sendo repassadas para a molécula de RNA mensageiro inicial, né, ou o pré-RNA mensageiro, ok? Então, com essa técnica de hibridização da alça R, né, nós podemos observar, né, que ela permite inicialmente uma desnaturação da molécula de DNA e uma posterior hibridização entre a molécula de RNA com uma das fitas da molécula de DNA, formando um híbrido DNA-RNA. Então, observe que nessa região você tem uma hibridização, né, dos filamentos do DNA com o RNA. Então, isso é bem interessante, pessoal. Então, por isso que nós temos aqui, olha, a formação dessa alça R, ok? Então, como as alças R ajudaram a demonstrar a existência dos introns? Bom, a partir desse princípio aqui, né, de desnaturação do DNA, o que foi que os pesquisadores fizeram? Eles utilizaram, né, a técnica de alças R para fazer hibridizações entre moléculas de RNA com moléculas de DNA. Então, isso aí é possível de ser observado através aqui, olha, dessas microscopias, né, eletrônicas, como vocês podem estar observando aqui, olha, uma imagem de microscopia eletrônica. Então, aqui é possível observar, né, a formação desses híbridos entre DNA e RNA. Então, aqui, olha, inicialmente nós temos o seguinte, nós temos a molécula de DNA, como vocês podem estar observando aqui, e aqui nós temos a inserção de uma molécula de RNA nesse meio. Então, a molécula de DNA sofre o processo de desnaturação
e depois nós temos o processo aí de hibridização, né? A formação dessa molécula híbrida entre o DNA e o RNA. Nesse caso aqui, nós observamos, né, a formação de duas alças R, tá? Então, como vocês podem estar observando aqui, olha, uma alça R, olha, bem aqui no detalhe, ok? E uma outra alça R, bem aqui também no detalhe, pessoal, tudo bem? Isso aconteceu quando houve a inserção de uma molécula de RNA maduro, da beta-globina. Então, observem que, olha, alças R formadas por RNA mensageiro, no caso um RNA mensageiro maduro, e já tinha sofrido processamento, tá, ok? E ele é do gene de beta-globina. Então, nós temos aqui a formação de duas alças R, né? Quando esse RNA mensageiro ele tem a possibilidade de formar pares de base com essa região do gene de beta-globina. Tudo bem? Em um segundo momento, nós podemos observar o seguinte: a repetição do processo, só que ao invés de utilizar um RNA mensageiro maduro, se utilizou um transcrito primário para o mesmo gene de beta-globina, pessoal. Então, aí o que nós podemos observar? A formação apenas de uma única alça R. Então, nós temos aqui, olha, alça R de DNA, né, monofilamentar, né, como vocês podem estar observando aqui. E aqui, em vez, temos o destaque, né, da hibridização da fita de RNA com uma fita complementar de DNA. Então, aqui nós temos uma micrografia eletrônica, né, que mostra esse experimento, e aqui no lado direito, né, uma representação didática desse experimento, né? Então, vocês podem estar observando aqui, olha, a alça R, pessoal, tá ok no detalhe? Então, o que nós podemos observar é o seguinte, né, que nesse caso aqui, o que acontece? Esse experimento, né, ele traz como resultado o seguinte, que o RNA mensageiro maduro, ele consegue formar mais alças, e o RNA mensageiro chamado de pré, né, ou transcrito primário, ele forma uma quantidade menor de alças, porque nós temos aí o seguinte, que o RNA ele consegue fazer mais pareamentos, no caso o RNA mensageiro primário. Por que ele consegue fazer mais pareamentos? Porque ele sofreu menos edição. Assim, pessoal, esses resultados eles demonstram que a sequência de introns está presente no transcrito primário, pessoal, tudo bem? No transcrito primário, mas é removida durante o processamento do transcrito primário para produzir o RNA mensageiro maduro. Nesse caso, se tem mais RNA para parear com o DNA. Por isso, se tem menos alça R, pessoal. Tranquilo, apenas uma única alça R aqui nesse experimento, porque se tem aí mais RNA, já que ele não havia sofrido ainda o processo de remoção dos intros. Então, essa é a lógica da interpretação desse experimento aí. Remoção de sequências de introns por recomposição de RNA. Então, a remoção dos introns e a formação da molécula final de RNA pela união covalente dos exons é chamada de recomposição, que é o título aqui desse slide, né? Também conhecido como processo de splicing, né, do RNA, pessoal. Então, justamente essa remoção aqui das sequências, né, não codificantes, né, os introns, promove aí a formação do RNA maduro, pessoal. Então, em relação aqui à remoção de intron, né, os introns não codificadores são excisados, né, no caso aqui são removidos de transcritos gênicos por recomposição de RNA, pessoal. Então, vamos analisar aqui a imagem seguinte, que você observa que, olha, a molécula de DNA, né, em determinado gene, aqui, olha, um detalhe, tudo bem? Então, esse gene, ele contém sequências codificantes, né, os exons, olha, um exon, aqui você tem outro exon, aqui um terceiro exon, e entre os exons você tem os introns, né, que são as sequências não codificantes, tudo bem?
E aí, quando a RNA polimerase 2, por exemplo, né, já que nós estamos falando de uma RNA mensageiro, ela vai fazer aí a transcrição, toda essa região aqui do gene ela é transcrita, tanto as sequências que são codificantes quanto as sequências que não são codificantes, tudo bem? Como você observa. Então você vai ter um transcrito primário que vai conter tanto exons quanto introns, como você pode estar observando aqui. Só que para a síntese de proteínas, por exemplo, você não vai utilizar esses introns, tá? Então por isso que eles precisam ser removidos. Então a maquinária celular precisa remover esses introns. Então esses introns eles são removidos e os exons adjacentes são unidos, como vocês podem observar. E aí você vai ter um RNA mensageiro maduro que vai participar do processo de tradução, né, e síntese aí de proteínas, no caso aí dos produtos gênicos, né, os polipeptídeos. Então uma coisa interessante de observar, né, durante o processamento do RNA, em que existe aí um mecanismo bem sofisticado para a remoção desses introns. Então, isso aí vai passar desde sequências adjacentes aos exons e aos introns, por exemplo, né? Até outros mecanismos que vão, alguns depender de enzimas e outros não vão depender de enzimas para a remoção aí desses introns, pessoal. Então, você observa aqui, olha, nós temos um códon N, olha, aqui no final desse exon 1, e aqui no exon 2 nós temos o códon N mais 1. Então, você observa aqui, olha, que é necessário que os introns sejam removidos de uma forma muito precisa, de tal modo que a informação genética não seja perdida no RNA mensageiro maduro, né? Então, como vocês podem estar aí observando. Então, aqui nós temos uma representação didática, né, dessa retirada dos introns, né, nesse processo aí de recomposição da molécula de RNA. Então, você observa aí, olha, os exons, tudo bem, olha, os exons sendo aí mantidos e os introns sendo removidos, pessoal, tudo bem? Então, é um processo bem interessante, né? Então, você observa aqui em cima uma molécula de DNA, contendo aí exons e introns, tá? E aí, durante a transcrição, tanto exons quanto introns são mantidos no transcrito primário e depois os introns são removidos, ficando apenas os exons, pessoal, no RNA mensageiro editado. Existem, né, algumas sequências conservadas nas junções entre exons e introns que permitem a recomposição do RNA transcrito. Então, nós podemos observar aqui, por exemplo, aqui temos um exon, tudo bem? Aqui temos um intron e aqui nós temos um outro exon. Então, entre os exons e os introns, nós temos algumas sequências conservadas. Elas são importantes justamente para permitir aqui a remoção dos introns, pessoal, tudo bem? Então, aqui estendendo na imagem abaixo, né, essas regiões, podemos observar que é exon, né, contendo aqui algumas regiões conservadas e o intron também, claro, algumas regiões conservadas entre exons e introns. Então, as sequências mostradas aqui correspondem ao filamento non-molde de DNA. Isso é uma coisa importante de ser ressaltada. Além disso, há sequências de consenso Coulter, né, como vocês podem estar observando nas junções exon-intron, né, para os genes nucleares, pessoal. Mas essas sequências aí que vocês estão observando, elas são diferentes para os genes mitocondriais, né, por exemplo. Tudo bem? Aqui só no detalhe, né, nós temos aqui, olha, N, e nós também temos aqui, olha, PY, né, que indicam qualquer um dos 4 nucleotídeos padronizados ou a pirimidina. Então, aqui, olha, aqui pode ser qualquer um dos 4 nucleotídeos e aqui qualquer uma das pirimidinas, pessoal. Tudo bem? Recomposição do precursor de RNA transportador, pessoal. Então, nós vamos ver agora a recomposição de 3 tipos de RNA, que é o RNA transportador, o RNA ribossômico e o RNA mensageiro. Então, primeiro vamos analisar a recomposição no RNA transportador. Então, os introns de precursores do RNA transportador são excisados por, primeira etapa aqui, olha, uma clivagem endonucleotídica, né? 2 cortes precisos nas extremidades do intron, pessoal, catalisada por uma endonuclease de recomposição e, em um segundo momento, união, né, das 2 metades do RNA transportador
coração de uma ligase de recomposição. Então vamos analisar como é que esse processo ele ocorre no RNA transportador para a remoção aqui dos introns, tudo bem? Então aqui nós podemos observar, né, uma molécula, né, de RNA transportador, nesse caso aqui é um transcrito primário, e observe aqui que tem algumas regiões, né? Então o RNA transportador, né, específico para a ligação da tirosina, como vocês podem estar observando aqui no detalhe, que é esse RNA transportador. Então, as sequências de nucleotídeos mostradas em amarelo, aqui, ó, nessa cor amarela aqui, elas serão removidas do transcrito primário, tudo bem? Então, as extremidades são processadas primeiro, aqui você observa, né, a extremidade 5' né? Então, essa região é processada primeiro e depois é processada a extremidade 3', né? Aqui no detalhe. Então, isso vai ser removido. Então, nós temos um corte, né, pela ação da RNase P, nessa porção aqui da extremidade 5', e aqui nós temos um outro corte pela RNase D, aqui nessa extremidade 3', pessoal. Tudo bem? Então, aí num outro momento, né, nós observamos já o RNA transportador sem essas regiões, né, que foram retiradas tanto na extremidade 5' quanto na extremidade 3'. Uma coisa muito interessante, né, que é feita uma modificação, né, como vocês podem observar, né, de algumas bases, né, que elas são modificadas. Aqui, olha, modificação da base, né? Então você tem algumas modificações de algumas bases nitrogenadas no RNA transportador. Isso é uma coisa bem interessante. E também você tem adição aí, por exemplo, de uma trinca, né? Olha, citosina e adenina. Olha, aqui no detalhe que ela foi adicionada à molécula de RNA transportador. Então isso aí também é bem interessante, né? E aqui na figura 3 nós temos o splice, ou seja, é feita aqui a remoção do intron, né? Então aqui olha no detalhe, olha, esse intron aqui, ele é removido, pessoal, tanto que aqui ele já não aparece, tudo bem? Então os introns, né, eles são encontrados em alguns RNAs transportadores de eucariotos, mas não em RNAs transportadores bacterianos, pessoal, tudo bem? Então aqui você tem o RNA transportador maduro para o aminoácido tirosina, né? Como nós podemos observar aqui no detalhe da imagem. Recomposição autocatalítica de RNA ribossômico. Então, os introns, né, de alguns precursores de RNA ribossômico, eles são retirados por mecanismo autocatalítico em uma reação específica mediada pela própria molécula de RNA. Então, observe que nesse caso aqui não há uma necessidade de uma enzima específica para realizar esse processo aí de recomposição da molécula do RNA ribossômico, diferente do caso da recomposição do RNA transportador, como foi visto anteriormente, e também diferente da molécula do RNA mensageiro, que vai precisar aí de algumas enzimas para participar do processo de recomposição. Então, nesse caso aqui, né, da molécula do RNA ribossômico, o que nós podemos analisar? Então, nós temos aqui, olha, um diagrama do mecanismo de autorrecomposição do precursor do RNA ribossômico, né, de tetraimena termófila, tudo bem? Que é uma bactéria. E subsequente, né, circularização do intron excisado, né, que nós vamos analisar. Então, vejam bem, nós temos aqui, olha, precursor do RNA ribossômico. Então, uma coisa bem interessante aqui, né, que para ocorrer aqui a remoção desse intron, né, é necessário um nucleosídeo ou nucleotídeo guanina, né, olha aqui no detalhe a guanina, tudo bem? Que tenha aí um grupo 3' hidroxilanile, que seria esse aqui, olha, com a hidroxilanile, tudo bem, pessoal? Então, vamos acompanhar aqui as etapas. Na primeira etapa, nós temos aqui, olha, a ligação fosfoéster na junção exo 1, né? Que seria aqui, olha, tá vendo o exo 1, essa junção aqui, olha, tá? Exo 1, intron. Então, tem o intron aqui, olha, nessa outra região aqui, né? Então, essa ligação fosfoéster
entre essas duas regiões exon-intro, ela é transferida para o nucleotídeo guanina, né? Tudo bem? Então isso é bem interessante. Então essa ligação ela é transferida. Então, nós podemos observar aqui na imagem, né, a transferência dessa ligação aqui, tudo bem? Então com isso acontece esse corte aqui nessa região entre o exon 1 e o intron, pessoal. Como ele comenta aqui, olha, ocorrendo aqui esse corte, tudo bem? Então, na etapa 2, a ligação fosfoéster na junção intron, nesse caso aqui, essa junção intron, tudo bem? Exon 2, que já é essa outra região aqui, olha, que contém o exon 2, é transferida para a extremidade 3' do exon 1. Então, se aqui nós temos a extremidade 5' do exon 1, aqui nós vamos ter a extremidade 3' do exon 1. Então, ocorre essa transferência. Qual é a consequência disso? Vai ser feita a união, né, dos dois exons, exon 1 com o exon 2, como pode ser visto aqui mais embaixo na imagem, né? Então, temos o RNA ribossômico recomposto, né, com a união do exon 1 e do exon 2. Observe aqui, olha, a extremidade 3' e a extremidade 5' aí, pessoal, tudo bem? E aí, continuando, nós temos aqui, olha, a terceira etapa, circularização do intron, né, por transferência interna da ligação fosfoéster, né? Então isso aí vai fazer com que ele sofra esse processo aí de circularização, né? Isso aí do intron que foi removido, né, ou excisado. E aí nós ainda vamos ter aqui a formação desse fragmento do intron. Então, de modo geral, você observa que nesse processo aqui não foi necessária a participação de nenhuma enzima, né, específica, né? Apenas uma recomposição feita pela própria molécula aí de RNA ribossomo. Tranquilo, pessoal? Recomposição de pré-RNA mensageiro. Então, os introns de transcritos de pré-RNA mensageiros, né, nucleares, né, chamados aqui, ó, de hnRNA, são excisados, né, ou removidos em reações em duas etapas, efetuadas por partículas de ribonucleoproteína complexas chamadas de spliceossomos, pessoal. Então, esse spliceossomo ele é formado aqui, olha, por pequenos RNA nucleares mais proteínas que vão formar aqui pequenas ribonucleoproteínas nucleares, pessoal. Então, é bem interessante mesmo a formação desse complexo, né, chamado aqui de spliceossomo. Então, vamos ver como é que isso acontece, né? Então, nós temos aqui, olha, um filamento do transcrito primário do RNA mensageiro. Então, ele tem aqui, olha, ele tem exons, né, como vocês podem observar, e também apresenta intron, né, separando aqui os exons. Então, nós temos aqui, olha, um sítio de recomposição 5' aqui, olha, nessa extremidade aqui do intron, e um sítio de recomposição 3' nessa outra extremidade do intron. Então você observa aqui, olha, uma sequência conservada, olha, nas extremidades do intron. E nós também temos aqui, olha, um sítio de ramificação aqui, olha, nesse ponto, né, como vocês podem estar observando. Todas essas regiões elas são importantes para a atuação ali das subunidades aí dos spliceossomos, pessoal. Então, nós temos aqui, olha, primeira etapa, né? Nós temos aqui, olha, uma pequena ribonucleoproteína nuclear, né? Chamada aqui de U1, né? Ela liga-se aqui, olha, no detalhe, tudo bem? Aí da molécula, né, de RNA do transcrito, como vocês podem estar aí observando. E também, pessoal, uma outra, né, pequena ribonucleoproteína nuclear, ela vai se ligar aqui ao sítio de ramificação, no caso aqui chamada de U2, pessoal. Então aqui essas seriam aqui as unidades, né, que vão estar conectadas a esses pontos, tudo bem? E aí, o que que nós temos agora? Nós temos uma segunda etapa, né, em que, olha, o spliceossomo, né, completo, ele monta e cliva o transcrito no sítio de recomposição 5'. Então você observa aqui, olha, o corte no sítio de recomposição 5',
do intron, pessoal, é importante destacar que é no intron, tudo bem? Aqui, olha, acontece esse corte bem aqui, isso é bem interessante. E aqui, numa etapa seguinte, nós observamos que a extremidade 5' do intron, aqui, olha, ela une-se, né, a A, né, esse ponto A aqui, no local de ramificação, né, e forma uma estrutura em laço, pessoal, tudo bem? Com liberação das pequenas ribonucleoproteínas nucleares, chamadas aqui, olha, de U1 e U4, né? Que elas foram liberadas. Observe que elas estão aqui, né? Aqui, olha, no detalhe, e aqui elas já não se encontram mais, tudo bem? E aí ocorre a formação aí desse laço, pessoal. Em seguida, nós temos o que? Que o sítio de recomposição 3', ele é clivado, pessoal, tudo bem? Como vocês podem estar observando aqui, olha, no detalhe, ele é removido, tá? É feito um corte e esse intro ele sai aqui da região onde ele estava. O corte é feito aqui na extremidade, né? 3', como vocês podem observar, tudo bem? E aí o que é que nós temos? Que a extremidade 5' do exon 2, no caso o exon 2 tem a extremidade 3' aqui e a extremidade 5' bem aqui, tudo bem? Então ela é unida o que? A extremidade 3' do exon 1 aqui, olha, do exon 1, tudo bem? E aí nós temos a remoção do intron, né, e a recomposição do RNA mensageiro com a união dos exons adjacentes. Então você observa aí, né, que o intron ele é removido juntamente com todas as proteínas que compõem aqui o spliceossomo também, pessoal. Uma coisa bem interessante, né, que poderia ficar para análise é o seguinte: a maquinária celular tem todo um trabalho para remover os introns. Então, qual seria a importância biológica desses introns para os organismos? Ainda está em estudo essa questão, mas uma das coisas interessantes é que a presença dos introns, né, e a sua subsequente necessidade de remoção pela maquinária celular permite que aconteça o embaralhamento dos exons. Então, eventualmente, você não necessariamente vai precisar ter um exon 1 aqui e um exon 2 aqui. Você pode, eventualmente, ter um exon 3 aqui no lugar do exon 2, por exemplo. E aí você vai ter um embaralhamento de exons. Isso acontece, pessoal. E aí, quando você tem RNAs mensageiros distintos, eventualmente você pode ter proteínas também diferentes. E isso pode ser interessante para a questão da regulação de vários processos que ocorrem nos seres vivos, pessoal. Então, de repente, podemos ter aí uma função biológica para os introns. E muito provavelmente os introns eles têm muitas outras funções biológicas ainda que precisam ser melhor compreendidas. Tudo bem? Então, vamos analisar agora um vídeo que didaticamente representa esse processo de remoção dos introns, pessoal. Então, aqui, pessoal, nós temos uma fita de DNA, ela tem introns e também tem exon. Aí ocorre a transcrição, né? Então, você tem o transcrito primário, contendo aí sequências de introns e de exon. Observe as regiões conservadas, tudo bem? E aqui também o sítio de ramificação, né? Dentro aqui do intron. Aqui nós temos a proteína de ligação de ponto de ramificação, ela participa do processo. E aqui você já observa, né, as pequenas ribonucleoproteínas, né, a U1 e a U2, né, elas estão se conectando a esses sítios adjacentes entre o intron e os exons, ok? E aí vamos analisar agora que outras pequenas ribonucleoproteínas nucleares se associam para formar o spliceossomo. Então aqui é formado, né, uma estrutura e aqui é feito, né, um laço. Observe aqui o sítio de ramificação, ok? Então aqui nós temos o laço que é formado no intron. E aqui os dois exons eles são unidos. Observe que a extremidade 3' de um exon é unida à extremidade 5' do exon adjacente, pessoal. Então, com a união dos exons um ao lado do outro, né? E a saída das proteínas e RNAs que formam aí o spliceossomo. Então, esse aqui é o processo de recomposição do transcrito de RNA mensageiro primário.
Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção.